à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem me comer. Junto, gente. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, Boa noite, nós vamos começar agora nossa atividade principal do dia de hoje, sobre a ditadura militar, ditadura nunca mais, com a presença de Geraldo Sardinha, Paulo Gomes, Maria Prestes e Rafael Martinelli. A nossa primeira fala da noite será com Rafael Martinelli, que eu passo o microfone agora. Interessante, né? O que é a gente participar de vamos dizer, palestra de massa, de faculdade, tudo muito mais. Eu fiquei atento até agora e fiquei aprendendo e me aliviou toda a minha palestra. Porque quando falo em faculdade com a juventude, eles não sabem nada da ditadura, não sabem nada, às vezes até o professor. Em São Paulo, hein? Entende? E aqui eu aprendi como é que está já a organização contra a ditadura. E inclusive denúncia de o que foi a ditadura de 64. Então, a minha palestra eu vou ser rápido, porque eu teria que, quando ninguém sabe, vamos dizer, o assunto, eu teria que falar, porque sou da época da ditadura Getúlio, veja você, eu sou de 1924. Veja você, ditadura Getúlio. A derrubada de Getúlio Vargas pelos fascistas que criaram o Estado Novo em 1937. Depois, o suicídio do Getúlio Vargas, também pressionado pelos fascistas. Veio a renúncia o problema de JK, quase foi derrubado. Precisou o lote, naquela época, salvar a democracia. Você vê, foi no sábado, o lote é que salvou. Não teve golpe militar. Renúncia do Jânio e a posse de Jango. Veja você quanta coisa de ditadura e eu denunciar pela minha experiência, pela vivência, que eram os caras de 1937 que eram tenentes, eram sargentos, eram nazistas mesmo, que queriam que o Brasil fosse a favor da Alemanha e do Japão na guerra que foi realizada. Aí veio a democracia no Brasil. Veja quanta coisa eu teria que explicar para os companheiros e tudo mais. Então, eu vou ficar a ditadura, vamos dizer, na minha vida sindical, de luta política, eu cheguei a presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários. Seria 22 ferrovias, 220 mil, vamos dizer, ferroviários. Quer dizer, a minha organização, que eu já tinha passado em sindicato e tudo mais, eu organizar, porque tudo que vocês conversaram aí, eu sempre percebi, precisa se organizar, precisa se unificar, precisa organizar, precisa unificar. Essa é a posição clara nossa, se nós quisermos fazer alguma coisa. Por exemplo, a unificação que eu tinha como presidente da federação do CGT até 64, era uma unidade que a gente tinha, marítimo, portuário, estivador, aeronáutico e aeroviário. A gente parava esse Brasil, porque tinha uma unificação da categoria e de classe. É isso e com os estudantes, inclusive. E as palestras que eu sempre fiz nas faculdades, os estudantes perguntavam, o que é a tortura? Como é que faz isso? O que eles fazem na tortura? Veja, eu não vi uma pergunta desse tipo aqui. Né? O que é uma tortura? O que é pau de arara? O que é afogamento? Essas coisas, o pessoal não tinha conhecimento o que é uma ditadura, o que foi a ditadura militar. Então, eu vou falar da ditadura militar de 1º de abril, não é dia 31 de março, não. Dia 1º de abril, 31 de março, eles tinham tentando o golpe, de 64, eu já tinha sido preso no dia 31, porque eu era do Comando Geral dos Trabalhadores, o estivador portuário. Quer dizer, eu tenho que agradecer o coronel que era da aeronáutica, que era o ministro, que era janguista.
no golpe militar, todos eles que passaram como presidente eram tenente, eram não sei o quê, esses fascistas, filha da puta. Desculpe, eu já estou querendo... Então, são coisas assim. Eu teria que explicar tudo isso para a juventude, entende? O que foi a ditadura, por que veio a ditadura, por que caiu o Jango, por que... Todas essas coisas. Então, é tudo mais. E a responsabilidade minha, por exemplo, na época, porque a revista Cruzeiro colocou, eu como dirigente, né, que o Martinelli parava 150 mil ferroviários por telefone. Parava mesmo. Mas não era o Martinelli, era a minha organização, que eu pertencia ao Partido Comunista na época, e a minha organização de esquerda nas oficinas, nas ferrovias, 22 ferrovias, tinha organização. E atendia a responsabilidade minha como dirigente, porque eu dava também, eu fui responsável para igualar o salário das 22 ferrovias. Era 15 tabelas de salário. O pessoal do Norte ganhava 50% menos que nós aqui do Sul, que era Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, e Minas. O resto do Norte ganhava uma miséria nas ferrovias. Igualei a eles. Eu sei que, na época, chegaram até me chamar a atenção, o partido é comunista. Martinelli, porra, você pegou a igualdade nacional para os ferroviários. Tem lá no Piauí, vamos dizer, o chefe da estação está ganhando mais que o juiz, está ganhando mais que o delegado de polícia. Foi, porque os ferroviários pegou o nosso salário do Sul. Eu costumo dizer, quando a gente igualou, vamos dizer, a tabela dos marítimos, na época, do funcionário, dos militares, o ódio que eles tinham, nós, os militares, os ferroviários, marítimo e portuário, foi a tabela que a gente conseguiu igual a deles, porque tinha 2 tabelas salariais na época. A nossa, de civil, né? E tinha dos militares, que era 50% mais que a nossa. Nós paramos o Brasil, foi uma greve que serve de experiência até hoje, uma das maiores greves, que mexeu com o governo, mexeu com tudo. Igualamos. Eu até brinco, às vezes, na minha palestra, que o meu salário, vamos dizer, era de sargento, né, presidente da Federação dos Ferroviários, né, e quando veio a tabela igualada a eles, o meu salário era de capitão, dobrou meu salário, entende? Então, essas coisas é gostoso, né, mas é odiado pela classe dominante. Prova é que na ditadura, o canalha de ministro, sabe, que colocou, eu estava meio escondido, porque foi o golpe militar, né? Eu estava na casa de um companheiro, o ministro do Trabalho pegou uma carta minha, uma carta dizendo, está aqui, o espião comunista Martinelli, entendendo? Porque eu tinha participado num congresso na Rússia, 13º congresso da Rússia, né? E eu fiz o meu discurso. E o meu discurso foi brasileiro. 30 milhões de camponeses sem fome, sem terra, e meti o pau no capitalismo, meti o pau na reação do capital, porque era comunista, pô. Eu tinha que meter o pau nos patrões, porque pagava miséria, pagava tudo, pô. Tá entendendo? Então, essas coisas criou um ódio em cima vamos dizer, do Martinelli, que criou um ódio mesmo. Então, foi uma vida. Eu acabei... Eu teria que fazer um histórico também da minha companheira aqui. Eu só era companheiro do Preste. Eu fui expulso pelo Partido Comunista. Bom, olha a minha história. Eu, Maringuera, fomos expulsos, porque a gente criou a Ação Libertadora Nacional pela luta armada. O partido ainda achou que não era a hora de nós fazer a luta armada, entende? Aí, como nós não obedecemos o partido como comunista, nós fomos expulsos, está entendendo? Mas lutamos, fizemos a nossa luta armada, não deu certo, tudo mais. O Maringa foi morto, o Martinelli fez assalto ao trem pagador, tudo mais, peguei 8 anos de cadeia, depois tirei 3 anos tanto de cadeia. Você vê, essas coisas da história nossa, da luta, vamos dizer, de experiência, tanto positivo em certo ponto e negativo em certo ponto, que é coisa que você tem que explicar para a juventude o problema. Sempre defendi e sempre continuo. Eu gostei de todas as intervenções aqui hoje.
Aqui parecia já uma cidade que entende que a unidade, a força de unidade é que sai da vitória, e é contra os reacionários, é contra o governo, contra esse canalha que assumiu o poder aí, entendendo? Tudo essas coisas. Então, eu acho que eu vim mais para pedir essa unidade que tem. Então, bom, eu continuo. Ele sabe disso, eu estou vindo de Bengala. Eu estou doente há quase um ano. Doente mesmo. Eu vim, eu disse, não, eu vou de qualquer maneira. E vim. Vim com bengala, sem bengala, eu vim. Entendendo? Porque essa posição que você tem que ter de amigos, de colegas, ali, a coisa mais gostosa, vamos dizer, é a solidariedade entre os companheiros, os camaradas, entende? Está passando dificuldade, vão socorrer. Aquele sindicato, dependendo de ajuda, vai ter que socorrer. Essas coisas, eu acho que vocês estão no caminho certo pelo tipo de organização, de solidariedade de toda a categoria. Eu vi professor, vi estudante, vi todo mundo falando, as mulheres e tudo mais. Isso é gostoso. É gostoso porque, aonde eu tenho ido, eu pego principalmente não devia ser assim, em faculdade, né? Fazer palestra em faculdades, né? De São Paulo, né? Você chegar, a maioria, às vezes o professor chegar de parte dela, eu não sabia nada disso. Né? Porque eles perguntam da tortura, eu tenho que contar como eles torturavam, como eles espancavam, como eles faziam tudo. A gente está vivo porque não sei. Alguém diz que o Martinelli vivesse todo 94 anos. Mas o que eu sofri de tortura, isso que o companheiro falou aí de Pau de Arara não é só aquilo que ele falou, não. Eu passava horas e horas de Pau de Arara. E olha, foi 12 dias de Pau de Arara, Pau de Arara. Pancada na sola dos pés, choque tudo quanto é lado. Quer dizer, são coisas... No chão, você com paulada, com a tábua da bandeira brasileira na tábua, na cabeça as tábuas, sangrando tudo. Tudo estou vivo aqui e continuo, vamos dizer, enquanto tiver, poder andar, alguns companheiros me carregar, está entendendo? Eu estarei sempre na luta, vamos dizer, contra o capitalismo. Agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Eu não posso deixar disso. Falaram da América Latina, eu teria muito mais por que falar sobre a América Latina. Os irredentos, sabe o que é os irredentos? As pessoas perguntam, pô, irredento na América Latina está crescendo como organização. Os irredentos são os velhinhos que não pararam de lutar, sabiam disso? Nós, velhinhos, não paramos de lutar. Aqui, ó. Alô. São os velhinhos que não pararam de lutar. Então, na Argentina já tem redentos, já estamos na América Latina, os redentos já estão na América Latina. Por quê? O imperialismo americano não sossega enquanto não querer pegar a América Latina como seu campo de passeio, campo de exploração. Que é isso. E aí pressiona a Venezuela, pressiona tudo, pressiona Cuba. Não adianta. E ainda acha ruim quando o Putin da Rússia diz assim, olha, já mandei avião, já mandei tropa, a China chega, já estou ajudando a Venezuela, não meta a mão lá, porque vai ser, se você tem bomba atômica, eu te passo bomba atômica na tua cabeça também, tá entendendo? Então, o americano tem que ser parado, mas ele pressiona esse país. O canalha que assumiu no governo nosso, já foi benzer a mão do americano, do judeu, de tudo quanto é lado, tudo direita, puta merda. Né? Então é uma coisa que nós temos que ver. Não está, já o que ele fala já é outros que mandam falar, entende? Quer dizer, não sei qual é a impressão. Eu tenho aquela impressão dele, eu sempre fui dirigente sindical, né? Então, você pega é o tipo do dirigente sindical que, pela primeira vez, foi eleito no sindicato, mas ele é grosso, não é político, não é comunista, não tem nada na coisa, mas foi eleito. É aquele cara que foi pela primeira vez falar com o patrão os direitos do sindicato e tudo mais, entende? E é a primeira vez que o patrão atende, ele sai tudo gostosão, né? Puta, falei com o patrão, né? E discutir. É um besta quadrada, rapaz. É um cara bem ignorante, né? Entende? De falar.
entendendo? É um besta, viu? Então, eu queria dizer isso. Vocês sabem que o problema dos trabalhadores, nós como organização, o estudante, a juventude e tudo, eu dou como exemplo 64. 64 veio o golpe militar. Eles me prenderam, mas o ministro da Aeronáutica mandou um grupo lá, mandou a polícia do Lacerda sair do comando lá, da prisão nossa, e não nos levou. Só vejo o seguinte, não adiantou, Martinelli preso, a ferrovia parava. Era essa a senha. Martinelli preso, para. E como eu fui preso, parou tudo já no sábado, dia 31. Não adiantou ficar 150 mil ferroviários parados, as ferrovias paradas. Eu brinco com os companheiros que às vezes, que nós discutimos com o meu companheiro Preste, né, entende? Na época, eu senti porque a nossa linha não era da luta armada ainda. O Partido Comunista não era da luta armada, certo? Então, não tinha organização para combater os que estavam implantando a ditadura, porque são 150 mil ferroviários. Vamos dizer, se tivesse organização mesmo, educando o quadro, como usar uma metralhadora, como fazer isso, como educar revolucionariamente, para fazer resistência à ditadura, quer dizer, não ia ser fácil não os caras tomar o poder e derrubar o Jango. Prova é que ele foi lá no Rio Grande do Sul, e o Brizola era o homem que estava resistindo. E o Jango chegou lá e disse, não tem condições, não é para resistir, eu vou embora, é tudo bom. Aconteceu isso, porque não teve resistência. Então, a opinião minha depois, politicamente, no partido, eu, Maringuera e outros, criei uma ação libertadora nacional que era pela luta armada mesmo, enfrentar os caras na bala mesmo, entende? Então, mas era poucos no Brasil todo, tudo mais, não tivemos condições. Felizmente, mataram o Maringuera, e eu fiquei preso, e o diabo aconteceu. Então, eu acho o seguinte, que o povo tem que ficar bem organizado, porque somente vocês veem quem devia ser punido, não é os caras que atiraram, não. Eu fui soldado, em 1945, 18 meses soldado. Quer dizer, dá para entender o que é o exército militar. Quem manda é o oficial, é o comandante. A tropa que mandou eles atirar, que devia ser preso e fuzilado, fuzilado mesmo, a tropa que mandou eles atirar. Não é para prender soldado nenhum, não. É para prender quem mandou eles atirar, quem deu a ordem na área militar, certo? Então, são coisas assim. Eu queria terminar, porque os meus companheiros têm mais coisa para explicar, outros assuntos, mas se um dia, vamos dizer, tiver uma outra palestra, que o Martinelli pode ficar aqui umas 2 horas com vocês, tá? Se é gostoso também, eu poderia vir, não tem problema nenhum. Eu só venho saudar vocês porque vocês têm um nível de organização boa. Essa unidade que você chama unidade é importante. Tem que continuar para conquistar as coisas de vocês, de educação, do Estado de vocês, da prefeitura, o diabo, tem que ser com unidade. Porque lá em cima eles sempre querem dividir a classe operária, a classe estudantil. A nossa luta em 64, eu passei no golpe militar em frente à UNE, e estavam botando fogo na UNE. Na UNE, fogo, na União dos Estudantes, botando fogo. Eu passei clandestino, num carro, para ir falar com o meu amigo Preste, lá, para ver como seria daí para frente, né? Então, ficou assim. Então, o que eu posso dizer a vocês, que eu fiquei contente com a participação de vocês aqui, porque eu vi a maioria das pronúncias da liderança é pela unidade e pela organização. Obrigado. Tudo tá bom. Agora, com a fala, o companheiro Paulo Gomes. Bom, depois que tudo foi falado aqui, no início, quer dizer, os professores, os próprios estudantes, as entidades aí, fica até muito difícil, depois dessa bela fala do
Rafael Martinelli, né? Bom, eu vou ser muito breve, dado a hora, e eu acho que tem um pouco a falar para vocês. Eu estou aqui na qualidade de membro dos Irredentos e também na qualidade de um dos diretores da TVC Canal 6 da NET, lá no Rio de Janeiro, que é uma televisão comunitária que funciona 24 horas no ar para aqueles que são assinantes da NET, e também tem um link lá, né? Quer dizer, pela internet mundialmente. Bom, o que eu queria falar, eu acho que era em relação ao tema mesmo, que é ditadura nunca mais, já que vivemos 50 anos atrás uma ditadura violenta no Brasil, como já foi muito bem colocado aqui, e isso naturalmente que há agora com a ascensão do senhor Jair Bolsonaro na presidência do Brasil, uma eleição altamente discutida, na base das suspeitas até de fraude, fake news, com mentiras, com ameaças. E também, eu não sou do PT, eu não sou lulista, mas claro que o Moro, quer dizer, aquele processo apressado contra o ex-presidente Lula, quer dizer, cujo objetivo era desqualificá-lo, desmoralizá-lo e deixá-lo na cadeia para que não disputasse a presidência do Brasil. E, com isso, a Lava Jato, liderada pelo Moro do Curitiba, e que fez esse papel trágico, né? E a prova disso é que, após a vitória de Bolsonaro, a Lava Jato é chamada para o governo, e ele hoje é um dos ministros, é o ministro da Justiça. Então, há uma ameaça grande, né? Quer dizer, da gente viver aqueles momentos com outras características, não uma ditadura como foi a de 64, na base dos tanques, da violência, das prisões, das torturas, mas agora já há várias manifestações nesse sentido. Quer dizer, uma manifestante em São Paulo que foi agredida por um grupo lá de milicianos, de manifestantes fascistas. E, aliás, no início na campanha, aquele Moa lá na Bahia, lá, era um militante lá, né, que foi também assassinado por uma questão política. E a gente vive muito preocupado hoje com essa possibilidade dessa ditadura. A democracia está ameaçada mesmo, né, de uma forma concreta. E a prova disso é que eu acho que esse governo aí, 80% desse governo hoje é de militares. 80%. Não só na cúpula, quer dizer, que mais de 10 generais ocupando cargos importantes, mas já se tem conhecimento, através do Diário Oficial, até tenentes e capitães em almoxarifados de vários ministérios. Então, o governo de militares, de evangélicos e de neoliberais, quer dizer, agora mesmo você vê a preocupação de indicar para o Ministério da Educação um banqueiro, quer dizer, troca meia dúzia por 6, como se diz. Então, acho que o governo tem essas características. E a situação, acho que é a mesma de 64, a situação de miséria, de desgraça, de dificuldades, desemprego já chegando a 15 milhões, e 70 milhões de pessoas endividadas nesses órgãos oficiais, Serasa, CPC, pessoas que não pagam um empréstimo bancário, ou um pagamento de uma prestação no comércio. Então, é uma tragédia que a gente vive, muito grande, uma grande tragédia, e que eles estão dando um circo, mas não estão dando pão. E a grande preocupação do governo, eu estava recentemente vendo uma entrevista daquele jornalista Bial, ao Olavo de Carvalho, que é o guru do governo Bolsonaro. Ele mesmo, quando esteve nos Estados Unidos, com o Trump presente, ele disse que se inspirava no Olavo de Carvalho, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é astrólogo, se diz psicólogo, e foi perseguido aqui e mora lá. Então, ele diz o seguinte, que é fundamental a educação e a chancelaria, e que ele indicou 2 ministros ao Bolsonaro, quer dizer, o ministro da Educação, porque essa questão da escola sem partido, a doutrinação, a cultura marxista, no sentido de acabar isso. Talvez para implantar aquela velha política da privatização das universidades, como já tentaram em 68,
aquele grego norte-americano, professor Ático, que queria privatizar nossas universidades, e houve uma resistência grande do movimento estudantil naquela época, era uma grande bandeira contra o acordo McKinsey. E claro que as empresas nacionais, na época, não tinham condições de comprar essas universidades, e seria comprada por empresas estrangeiras. Então, esse ministério, eles estão focando esse ministério da educação, quer dizer, isso acho que é chave, né? Porque acho que os intelectuais e os professores serão atacados, e já estão sendo atacados. E o outro ministério, segundo o Olavo, indicado por ele, foi a chancelaria, quer dizer, o Ministério de Relações Exteriores. Quer dizer, um cara que está lá para adequar a política do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, da alta finança internacional. E é preciso que haja realmente essa unidade, como foi bem colocado aqui por diversas lideranças, aqui professores e tal, os estudantes. Se nós não estivermos unidos, vamos ser derrotados de novo, porque isso aí é um conluio, quer dizer, é um conluio assim, de grandes capitalistas. Eu vejo e acho que o Bolsonaro, ele não tem propriamente um comando. Eu acho que quem comanda isso mesmo é a alta finança internacional. São os grandes banqueiros, os grandes comerciantes, os grandes latifundiários. E lá nos Estados Unidos, eu acho que vem de lá o poder. E quando ele vai lá e bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, vai a Israel, quer dizer, contrariando interesses comerciais do Brasil, tentando transferir aquela embaixada lá, contrariando os interesses lá dos palestinos, que estão sendo massacrados pelos israelenses. E tudo isso nos leva a uma situação que a gente, hoje, sente uma sensação da castração política, a incapacidade de resistir, porque naquela época nós tínhamos condições, participamos da luta revolucionária, quer dizer, e achamos que aquilo foi correto, continuamos achando que aquelas ações todas foram corretas, mas hoje nós não temos condições. Ainda que haja vários grupos e organizações aí atuando no Brasil, mas são grupos sem muita capacidade de manobra, de liberdade, porque naquela época, por exemplo, se um jovem estudante estivesse desenvolvendo um trabalho, qualquer que fosse, e fosse preso ou tivesse ameaçado, as organizações da época, as nossas, tinham condições de deslocar esse estudante lá para o Pará, ou lá para Santa Catarina, quer dizer, ele já era apoiado, quer dizer, esse grupo existia realmente. Hoje a gente não tem muito isso, né? Mas o fundamental, eu acho que a gente continuar nessa resistência, não ficar só preocupado com eleição, que isso aí não vai levar a nada. Você vê esses governos progressistas aí, sempre, o governo João Goulart é o caso mais típico, quando eles estão avançando, desenvolvendo, levando em prática um programa assim para o povo mesmo, o que ocorre? Aí vai e derruba, né? Quer dizer, houve a Dilma Rousseff, já foi o impeachment. Então, eu acho que nós temos que canalizar nossas forças para a organização do povo, para os congressos do povo, tentar desenvolver um trabalho no campo, que é muito importante, essa aliança com as cidades, com o movimento dos trabalhadores, porque sem isso a gente não vai realmente enfrentar essa situação que nós vivemos hoje no Brasil. Eu acho que eles vão avançar, eles estão firmes. Esse general Mourão, eu vi uma entrevista dele aí na maçonaria, foi divulgado, e ele perguntado lá por uma pessoa presente se ele realmente estava discordando de algumas política do Bolsonaro, do governo. Ele disse, de forma alguma, eu venho do meio militar, eu venho do meio que há uma disciplina muito rígida, e eu estou 100% com o Bolsonaro. E não só eu, mas todo o Estado-Maior das Forças Armadas, todos os generais contemporâneos meus, nós apoiamos, e é isso que tem que ser feito. E o governo tem um ódio, não só comunista, mas à esquerda, mas ódio a trabalhista, ódio a tudo. Quer dizer, qualquer um que seja oposição ao governo, ele já etiqueta de comunista, aí vem uma repressão em cima. Então, nós vivemos essa tragédia aí.
e eu não sei realmente como é que a gente vai enfrentar isso a longo prazo. Eu acho que eles estão consolidados. É uma eleição apoiada pelo povo. O conservadorismo é muito grande no Brasil. Você vê, por exemplo, eu vi uma pesquisa aí dos juízes pela democracia, a Associação dos Juízes pela Democracia, e 90% dos presos nos presídios do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Maranhão, são de jovens de 20, 22, 23 até 25 anos, são negros e pobres, de favelas. Quer dizer, esses que estão lá nas prisões. Então, o poder hoje está na mão desse grupo. Eu acho que é um grupo neoliberal. Esses evangélicos também, essas seitas, isso aí é um veneno. E a mídia também, a televisão, nada disso contribui. E a gente vive essa tragédia, né? E o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, que nós temos que continuar a luta, resistindo de uma forma ou de outra, pequenos grupos aqui, pequenos grupos acolá, e desenvolvendo nosso trabalho de uma forma com coragem e luta. Eu acho que mais importante do que falar de tortura, das torturas, eu também fui vítima disso. Eu acho que o mais importante de falar de tortura é falar da luta, né? Falar daquilo que a gente tem que fazer a partir de agora. E eu fico muito contente, porque eu tenho também viajado aí para algum lugar do Brasil, junto com o camarada Sardinha, o Martinelli, em Santa Catarina e outros estados aí, e a gente percebe que há uma grande anseio dos jovens, dos não jovens, no sentido de fazer uma frente a esse governo antipopular, um governo fascista mesmo, né? Ele odeia o povo, ele é um profundo ódio a pobre, a negro, como já foi dito aqui um professor, a homossexuais, todas essas minorias. O negro, como disse Bolsonaro, né? Eles ficam gordos, os quilombolas. É assim que ele se dirige ao povo, de uma forma irônica, ironizando uma coisa que não é para ironizar. E eu não sei, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que partir para uma luta diferente, de resistência, porque eles vão sempre usar da violência. E ai de nós se não nos prepararmos para essa violência, agora ou no futuro. Coragem e luta, companheiros. Agora, com a fala, Maria Prestes. Todo mundo já me conhece e sabe, aqueles que não sabem vão saber um pouco da minha história. Eu quero parabenizar as professoras que planejaram, efetuaram e fizeram esse ato. A professora Sandra, a Hélia Calheiros, principalmente, Edna Calheiros, e as demais todas, que eu não sei o nome, se sinta privilegiada por essa ideia de levantar essa proposta de tortura nunca mais. Eu não posso negar, e quem não me conhece, eu sou comunista e defendo as minhas ideias de comunista porque acho que é a única sociedade que vai resolver os problemas do país. Conheci o socialismo, vivi no socialismo. E desde 10 anos eu estou nessa luta, junto com meu pai e os companheiros, muitos que já se foram, mas eu continuo firme, defendendo as ideias de Marx, de Engels, de Lenin, porque até hoje o trabalhador é explorado pelo capitalismo, que o usa e, quando ele já não serve, ele joga fora e é descartável. Portanto, eu defendo minhas ideias, e quem não sabe o que é comunismo, procure um dicionário, e agora tem a internet. Vocês vão saber o que é o comunismo e o que é um comunista. E vão saber o que é o socialismo e o que é o capitalismo. Quando eu tinha 2 anos, minha mãe morreu. Eu fui criada em casa de companheiros.
O meu pai foi preso, condenado a 16 anos de cadeia, isso em 1935, em Recife. Eu sou nordestina, de Pernambuco, tenho orgulho do meu povo lá do Nordeste, porque sei que são sofredor, tanto quanto o povo brasileiro que luta pela sobrevivência. O meu pai foi preso, eu fui distribuída pela Casa de Companheiros, ele foi torturado barbaramente já naquela época, no DOPS de São Paulo, de Recife. Hoje não tem arquivo porque queimaram, até os arquivos eles queimaram já. Arrancaram-lhe as unhas, quebraram-lhe os dentes, botava ele dentro de um saco e afogava ele dentro de um rio para ele delatar os companheiros. Ele sempre foi fiel, apesar de ser analfabeto, eu que ensinei a ele com 15 anos a ele ler e escrever, nunca delatou um companheiro e sempre defendeu o trabalhador, aquele que luta pela sobrevivência para a sua família. Meu pai foi um herói e eu agradeço a ele até hoje a minha sobrevivência. Morreu em São Paulo, foi enterrado sem seu nome próprio, porque era perseguido pela polícia. Eu, nessa época, fui selecionada para ser companheira do Prestes. E passei 10 anos cuidando desse homem que era procurado no Brasil inteiro, e ele estava sobre a minha responsabilidade, e a polícia nunca descobriu quem era Altamira Rodrigues Sobral, que é o meu nome real. Hoje eu sou Maria do Carmo Ribeiro ou Maria Prestes, mas o meu nome verdadeiro é Altamira Rodrigues Sobral. Tive que mudar de nome pela causa política, aquela que eu defendo e luto até hoje por um país livre, independente, democrático, com reforma agrária, com educação para os jovens, crianças, para o trabalhador ter casa própria e um salário digno para viver com sua família. Em 64, com o golpe, minha casa foi invadida, saqueada pelo delegado de São Paulo, Antônio do Bom Cristiano, que ainda está vivo. Ele roubou tudo que nós tínhamos dentro da nossa casa e ameaçou, dizendo que ia prender a esquerdinha, que era esse grupo que se desligou do partido, e depois iria caçar os comunistas e matar. Nós, do Partido Comunista, perdemos 10 membros do Comitê Central. Os melhores quadros que a gente tinha, a polícia matou. João Macena, Nestor Vera, Davi Capistano, Irã Pereira, Walter Ribeiro, Luiz Maranhão e outros Antônio Montenegro de Lima, que eu já não recordo muito bem os números. Gregório Bezerra, ali de Camponês, foi barbaramente torturado em Recife. Amarraram ele pelo pescoço e arrastaram pela rua, dizendo que os comunistas não precisavam viver, tinha que ser mortos e escravizados. O Gregório Bezerra foi para a Rússia e lá recuperou. Estava com todo o intestino e o fígado esmagado. Nessa época, eu já tinha imigrado para a Rússia e ele ia assistir a esse tratamento do Gregório Bezerra,
que os médicos russos o salvaram. Eu conheço bem o que é a ditadura. Muitas famílias, muitos companheiros que perderam a vida para que hoje nós estejamos aqui falando abertamente para todos vocês. O jovem não conhece o que é a ditadura, não conhece a história real do Brasil. O meu companheiro Luiz Carlos Prestes, com 24 anos, fez a marcha da coluna pelo Brasil inteiro, para 24 mil quilômetros, andando pelo Brasil inteiro, conhecendo a realidade no interior do Brasil. Sempre lutou por reformas sociais, por dignidade para o trabalhador, para que a exploração acabasse e o povo e os trabalhadores tivessem o sustento necessário para suas famílias. Não pode falar da história do Brasil sem falar em Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança. Aonde ele passava, a esperança ficava. De maneira, companheiros, que hoje tortura nunca mais, ditadura nunca mais, é o lema que nós devemos ter para a união de todos os brasileiros que querem e desejam um Brasil melhor para todos nós. Fora com esse homem, esse cidadão, que não merece ser citado nem o nome, porque é um mau caráter. De maneira que esse meu depoimento sobre o que é a ditadura é um esclarecimento, porque as pessoas pouco conhecem a história do Brasil. O Prestes foi preso em 1936, cumpriu 10 anos de cadeia, sem receber nem as correspondências da família. Por quê? Porque defendia também as ideias comunistas, socialistas. Sempre lutamos por isso, porque temos conhecimento verdadeiro de que é o único sistema que vai resolver os problemas dos povos de todo o mundo. No socialismo, você trabalha, você paga 10% do salário por um aluguel de casa, com luz, água, telefone e água quente durante o inverno. Os preços que você paga aqui em Saquarema, você pode ir para o Rio de Janeiro, é o mesmo valor. Não tem aumento em nada. Medicina é obrigatória. De 6 em 6 meses você tem que ir ao médico e ele vai fazer os exames necessários, porque a medicina lá é preventiva. As crianças é obrigada a ir para a escola. Não pode ter criança sem ir para a escola. São 250 e tantos milhões que moram na Rússia, com um clima onde eu peguei até 30 graus abaixo de zero, onde a agricultura funciona no outono e no verão para abastecer todo esse povo. Hoje, esse regime mudou, está parecido com o do Brasil, porque a congregação dos países que exploram e querem dominar os outros continentes se infiltra nesses países que têm essas democracias para acabar com esse sistema, como é o caso do Brasil, que hoje nós vivemos uma calamidade. Você viu essa última chuva agora no Rio de Janeiro, o estrago que eles fizeram, o que aconteceu. Saneamento não funciona, o esgoto não funciona, transporte não funciona, fica tudo paralisado, os hospitais não têm atendimento como deveria ter. 18 milhões de brasileiros desempregados, 20 mil crianças sem escola,
Aonde que a gente vai parar? É a pergunta que eu faço. Vocês têm noção do que é o país do Brasil, com extensões imensas de terra, aonde a agricultura poderia ser popular para o povo, com produtos baratos? Hoje você já compra no supermercado, lá na Barra, feijão a R$10 o quilo. O povo brasileiro vive de comer feijão e arroz. Uma família que tem 5, 6 filhos, como é que vai comprar 1 quilo de feijão por esse valor? E a carne, que nem se fala, aonde nós temos terrenos e mais terreno, onde pode-se plantar frutas e mais frutas e fazer distribuição de graça para essas pessoas. Porque uma mangueira, quantas mangas ela dá? Um limoeiro, quantos limões dá? Uma laranjeira, quantas laranjas? Uma bananeira, quanto o cacho dá de banana? Se houvesse uma agricultura realmente que o governo se interessasse e atender a população pobre, o povo brasileiro não vai morrer sem trabalhar e nem vai morrer de fome, porque o povo brasileiro é trabalhador, é inteligente, reage, a juventude tem que reagir, nós temos que nos unir e lutar por um país bom, digno para todos nós. É isso que eu queria dizer para vocês e algumas coisas da minha vida da ditadura, para que vocês fiquem cientes e leiam mais o que é a ditadura e o que é o socialismo e o que é o capitalismo, que vocês vão engrandecer. Não tenha medo nem vergonha de perguntar, porque ninguém nasce sabendo. E errar é humano. Só não erra quem não faz nada. Muito obrigada. Maravilha. Agora, com a fala, Geraldo Sardinha. Bem, companheiros, eu prefiro falar sem ser no microfone, que eu não sou acostumado. Mas tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer as companheiras e os companheiros do convite, né, feito a mim, ao camarada Martinelli, ao camarada Paulo, por estar aqui hoje com vocês. Queria também dizer que eu fico contente em compartilhar com vocês esse momento aqui. Eu só queria, eu vou falar muito pouco, não vou falar nada sobre a questão nacional, porque os camaradas e a camarada já falou bastante, né, sobre isso. Eu vou apenas, antes de começar, falar um pouco sobre a questão do imperialismo na América Latina, sobre a quantidade de invasões feitas pelo imperialismo. Eu gostaria de ler, dentro do que os camaradas falaram aqui, a questão da história, uma coisa dita por um companheiro da década de 60, na Guatemala, que foi assassinado pelas tropas americanas numa luta revolucionária. Ele era um jovem oficial do exército guatemalteco, chamava Luiz Túcio Lima, né? Era soldado, treinou na escola do Panamá, chegou ao grau de oficial do exército, voltou para Guatemala e formou como capitão Lamaca uma força revolucionária, chamada Força Armada Revolucionária. O camarada Túcio foi assassinado com 33 anos, era um quadro revolucionário. O camarada dizia o seguinte: pensar, eu vou tentar ler em espanhol, porque é meu portunhol, né? Pensar é um hecho revolucionário. Para entender este presente em que nos encontramos imerso, necessitamos pensar no passado. Pensá-lo em seus aspectos históricos, para também criar memória, ubicando-nos em esse momento de la história para que estamos atravessando, relacionando nossos
recuerdos, nossas lembranças como revolucionários, para nos poner em luta constante contra a dominação do imperialismo na América Latina. Eu digo isso porque eu faço parte de um pequeno grupo político chamado, surgimos como Núcleo dos Irredentos, e no nosso último encontro nos transformamos em Liga Latino-Americana dos Irredentos. Por que Liga Latino-Americana dos Irredentos? Porque temos uma visão da pátria grande, da América Latina, de que a revolução não é uma questão nacional puramente, é uma questão de todos os países da América Latina e do mundo, né? Porque hoje a questão é uma geopolítica que se joga na América Latina. Eu fiz aqui um levantamento, estava comentando com o camarada Paulo, a história das invasões norte-americanas no mundo. Eu vou ler só um pouco, é rápido, só da América Latina, para a gente ver o que está acontecendo na Venezuela hoje. Por que está acontecendo isso na Venezuela? Né? Dentro da geopolítica, os Estados Unidos, todo o império cai. Um dia ele vai cair, né? E o Império Americano está num processo de queda. Eles estão perdendo a guerra na Europa, na África e na Ásia, né? Principalmente na África e na Ásia, onde o avanço da China é muito grande, sem fazer ocupações militares, sem invasão, através de um processo político e econômico, né? E então ele se volta para onde? Para a América Latina. Então, hoje a questão é disputar a América Latina, tomando aquela velha frase do imperialismo: a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, né? Em 1846 e 1848, os Estados Unidos anexam a República do México. É um território tomado do México, né? Invadiu o México e tomou do México a maior parte do México. Em 1903, fuzileiros invadem o México com desculpa de evacuar cidadãos americanos durante a Revolução Mexicana que se dava nas fronteiras dos Estados Unidos. Em 1914 e 1918, a Marinha e o Exército invadem e interferem na luta contra os nacionalistas no Haiti. Em 1891, tropas debelam em revolta de operários negros na ilha de Navassa, reclamado pelos Estados Unidos. Em 1994 a 1990, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, determina que tropas americanas ocupem o Haiti na justificativa de devolver o poder ao presidente eleito, derrubada pelo golpe. Na verdade, era para evitar que o conflito interno provocasse uma onda de refugiados haitianos para os Estados Unidos. Honduras, em 1903, 1907, Nicarágua, 1911, tropas invadem para proteger interesses americanos durante a Guerra Civil. Em 1912, tropas norte-americanas, mais uma vez, invadem Honduras. Em 1919, fuzileiros navais desembarcam e invadem mais uma vez para derrubar as eleições, colocando no poder um governo civil dos Estados Unidos. Em 1924, 1905, tropa norte-americana invade outra vez na Nicarágua. Em 1983 a 1989, tropas americanas invadem a Nicarágua. Em 2009, Honduras derruba o governo em Honduras, invade 3 vezes Honduras. Guatemala, 1920, tropas americanas invadem e ocupam o país durante uma greve operária. Em 1954, comandos americanos orientados pela CIA derrubam o presidente Jacó Albanese na Guatemala. E aí é que nasce as Forças Armadas Revolucionárias do companheiro Túcio Lima.
E por aí vai, companheiros. É uma lista longa, então isso prova, né, que a questão, quando a gente vai analisar o golpe militar de 64, né, a gente tem que levar em consideração que a questão não é só uma questão do Brasil, é uma questão da América Latina. O que está acontecendo na Venezuela hoje, né, é justamente isso. Por quê? A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela é a maior reserva de ouro do mundo, né? E os interesses americanos é profundo nisso aí. Aquela ajuda que eles estavam querendo dar, ajuda humanitária na Venezuela, que era uma farsa, era uma montagem da CIA, né, organizada por uma quadrilha de governos que faz parte da OEA, né, que estavam tramando aquilo ali numa farsa. A maioria dos carros que estava na fronteira da Colômbia com a Venezuela não estava com alimentação, estava com armas, explosivo, máscara antigás, né, todo o material bélico que eles tinham lá. Então, isso prova, né, que o Brasil também, o que acontece na Venezuela hoje poderá acontecer no Brasil amanhã. Então, eu acho que é importante a gente, né, quando analisar a questão do Brasil, analisar em termo global, porque a situação é muito grave hoje. Hoje nós estamos falando aqui, né, e não sabemos nem se podemos chegar ali na rua ser preso, principalmente aqueles camaradas que tiveram um passado, né, como o camarada Martinelli falou, o camarada Paulo falou, né, de participar na resistência armada naquela época. Então, eu acho que é uma situação muito crítica, né, e para qualquer um que queira participar, né, de um processo de transformação no seu país, tem que conhecer bem a história do país, porque aquele que não conhece a história do seu país não pode se propor a um processo de transformação. Eu não me defino como um comunista, eu me defino como um militante revolucionário e que tento, no dia a dia, ir me transformando num comunista. Estrategicamente, eu defendo a ideologia comunista, defendo a ideologia marxista, né? Mas, para mim, ser um comunista é uma questão muito profunda, porque o que é ser um comunista? Né? Não é só fazer o discurso, não é só falar, é na atitude que a gente tem constantemente em relação ao outro. Né? E eu acredito que o maior processo para se fazer uma revolução é o processo interno, é a gente se transformar naquilo que o comandante Che falava, num homem novo, numa mulher nova. E aí é que é duro, porque a revolução interna, você abrir mão de tudo aquilo que foi inculcado na cabeça da gente, de egoísmo, individualismo, e ser um revolucionário não é nada fácil. Né? Eu vivo minha vida, nesse momento, unicamente para isso, né? Viajando, né? Me jubilei, como dizem alguns camaradas, e decidi que esse último ciclo de minha existência vai ser andar por aí e tentar resgatar a história, que é uma das tarefas principais do grupo da Liga dos Irredentos, é contribuir na formação, né, de militantes novos, né, e de quadro, porque não adianta a gente falar em levar as pessoas para a rua, fazer agitação, fazer tudo, se nós não tivermos uma proposta revolucionária, né? E se não tiver quadros, porque sem quadros, sem organização, sem projeto, não vamos a lugar nenhum. Eu acho que a unidade é importante, né? Nesse momento é uma situação muito crítica, né? Nós que já estamos de uma geração aí, deve se voltar para o estudo, não é só sair para militar, estudar, ler, se aprofundar e procurar se transformar no protagonista da história. Então, era só isso que eu queria dizer, não vou entrar em análise política da conjuntura, porque os camaradas já falaram. E só termino com duas consignas dos Irredentos, que nós adotamos, que é amar, lutar e transformar. E a outra, que é da Liga, que é a VOMPLA, a vencer ou morrer por América Latina. Muito obrigado. Tá?